estão? No 12 por aí, eu espero que sim. Como é que foi de feriado ontem? Como é que foi o dia de ontem? Espero que você tenha curtido aí. Eu curti aqui com a minha família, minha casa. Como é que vocês estão? O pessoal tá de Portugal. Isso, vamos falar em que cidade vocês estão representando aqui na live hoje. Vai chegando já e vai falando pra mim qual a cidade que você tá representando. Tô vendo que tem gente aqui de Portugal, tem gente da Suíça, minha amiga Gerce. Quem mais tá aí? Quem mais tá aqui na live comigo? Luxemburgo. Onde mais? O povo tá muito internacional aqui, gente. Quem mais? Joinville. Ei, Joinville. Estive em Joinville esses dias. Foi maravilhoso. Quem mais tá aí? Jaguariúna, São Paulo. Muito bom. BH. Várzea Grande, Mato Grosso. Ê, saudade desse Várzea Grande. Ainda daqui uns dias eu vou estar por aí em Cuiabá. Belém, Palotina. Ei, Márcia, que saudade de você. Porto Alegre, Belo Horizonte, São Paulo. O povo tá no 12 por aí, né? Quem disse que hoje não iríamos ter, né, live? Pois é, ontem a gente não teve, eu já fiquei com saudade, né? É assim. Também, Márcia, tô aqui com o coração sempre contigo aí, viu? Alphaville. Ei, Alphaville, maravilhoso. São Gonçalo. Lausanne. Onde fica Lausanne? É Lausiane? Lusiânia? Ou é Lausanne mesmo? Bahia, muita gente aqui do Brasil todo. Bom dia, vamos chegando para mais um Despertar. Vai metendo o dedo nesse coração e compartilhando, né, gente? Porque a gente sempre fala que o quanto é importante vocês compartilharem os conteúdos que são relevantes para vocês. Porque enquanto a gente muitas vezes fica calado, enquanto muitas vezes a gente não se posiciona para fazer isso, a gente deixa com que outros conteúdos que não vão transformar a vida de ninguém estejam tomando conta das telas o tempo todo. Então eu falo que eu tenho olhado isso cada vez mais, né? Cuidado disso cada vez mais, observado isso cada vez mais, a quantidade de tempo que as pessoas perdem compartilhando conteúdos que não somam para nada. E assistindo também. Então eu espero que você compartilhe, né, todo o conteúdo aqui da nossa página, da nossa entrega, que você acredita que seja relevante para outras pessoas, que se está fazendo bem para você, pode fazer bem para outra pessoa também. E aí, quando a gente compartilha, a gente começa a entender e a fazer parte disso, né? Então, é por isso que aqui a gente tem as nossas anjas também. E quando a gente olha para todo esse movimento que começou já em outubro, cadê o dia que eu comecei? Dia 26 de outubro de 26 de outubro de 2020, né? Ali começou comigo algumas anjas. O que essas anjas tinham como missão de fazer, além de compartilhar, tá acompanhando. Então esse movimento perdura tanto tempo porque a gente tem as nossas anjas, porque tem os grupos que são abastecidos com mensagens, e existe um movimento por trás, né? E quanto isso impacta na vida de tantas pessoas. Então, para você que faz parte do Despertar, nunca perca a oportunidade de só passar, né? Nunca só passe, mas esteja com a gente de verdade. Eu fico muito grata. Quantos vídeos vocês têm compartilhado, quanto conteúdo que eu tenho postado vocês têm compartilhado. Isso significa que você tem se levantado para fazer parte disso e não só por passar. Tem muita gente rasa aí fora, tem muita gente que é rasa e o tempo todo só depende de receber. E vocês começam a perceber que muito melhor do que receber é transbordar na vida de outras pessoas. E às vezes você pega um conteúdo, algo que é relevante para você, algo que você fala assim, poxa, isso aqui faz muito sentido para mim, e você consegue compartilhar com outras pessoas, isso faz toda a diferença, tá? Não só para você, mas para as vidas que você está impactando, para as pessoas que você está conseguindo dar um despertar novo todos os dias, né? Então a gente está aqui
em essa sexta-feira maravilhosa, abençoada. Você já declarou aí nessa manhã que vai ser uma sexta-feira incrível? É muito importante você já começar dizendo obrigado, Jesus, porque hoje o dia vai ser maravilhoso. Obrigado, Pai, porque hoje o dia vai ser incrível, o dia vai ser extraordinário. Já dá aquela espreguiçada, já dá aquela esticada e fala assim, eu sei que o dia vai ser maravilhoso, vai ser incrível. E já se posicionar como autoridade no teu dia para começar realmente um dia incrível. A gente tá aqui lendo a Bíblia toda e todo dia eu falo isso pra vocês, né, gente? Todo dia eu olho assim, ó, eu gosto de pegar bem essa Bíblia King James aqui, que ela é bem grandona, e aí a gente vê o tanto que a gente já leu, e aí o tanto que falta ler. Então é muito lindo olhar pra trás e saber que a constância, ela leva ao resultado final, que a constância, que a disciplina, ela faz com que você faça parte disso, né? Então, para as pessoas que estão comigo aqui há mais de 2 anos, elas leram a Bíblia inteira comigo. Então, cada dia leram um pedacinho. Então, essa conquista de ter lido a Bíblia inteira não foi só da Grace, de capa a capa. Foi algo construído com todos nós. Por quê? Porque tá todo mundo aqui na mesma sintonia, na mesma frequência. Todos os dias lendo um pedacinho. Então, tem gente que vai estar aqui agora pensando assim, poxa, eu perdi de ter lido inteira a Bíblia. Será que eu perdi alguma coisa legal? Será que ensinamento incrível eu podia ter trazido para minha história, para minha vida? Sabe por quê? Quando você desiste no caminho, você sempre tende a recomeçar. E não tem problema nisso. Você recomeça quantas vezes você quiser. A vida você pode recomeçar. Só que observa quanto você muitas vezes atrasa o seu processo por falta de disciplina. Quantas vezes você atrasa a sua vida, o seu processo, por falta de constância, né? Constância e disciplina, constância e disciplina, constância e disciplina. Então são 2 coisas que você precisa desenvolver dentro de você. Isso para tudo na vida, tá? Então o sucesso ele não chega para quem não é disciplinado. O sucesso ele não chega para quem não é constante. E quando a gente fala de sucesso, eu não estou falando de sucesso só profissional. Às vezes na tua casa, na tua vida, tá precisando ter esse sucesso. E a disciplina é fazer todos os dias. Então, essa revolução que a gente faz, essa mudança que a gente faz, esse mover que a gente tem que fazer na nossa história, ele não é uma vez na semana só, não é de vez em quando. A conquista do seu lar não é uma vez só, não é de vez em quando, é todos os dias. As pessoas tendem a olhar muito pro seu próprio umbigo e achar que tem que olhar, tem que fazer. Óbvio que você tem que amar, se amar sim em primeiro lugar. Mas entenda que quando a gente se posiciona de uma maneira a construir o nosso ambiente, a fazer mudanças de ambientes, a se posicionar mesmo como essa heroína, esse herói que você precisa ser na tua vida, não é só um dia que você tem que fazer, é todo dia um pouquinho. Então todos os dias, eu vou falar uma coisa pra vocês, todos os dias que eu paro aqui pra começar o despertar, que eu olho pra Bíblia, eu falo, uau, somos disciplinados e somos constantes, porque isso ninguém pode tirar da gente, entende? Então isso é muito bom, você entender que é um processo e todos os dias quando eu olho para isso eu reafirmo dentro de mim o quanto é importante ser constante naquilo que você decide fazer. E eu vou repetir, não só no trabalho, mas na vida, né? Nas situações, nas coisas que você atua, nas coisas que você faz, na maneira de pensar, né? Na maneira de conduzir os seus pensamentos, na maneira de treinar a tua mente para ser intencional. Porque às vezes a pessoa treina a mente 1 semana, 2 semanas e começa já a soltar a mentalidade, né? E o quanto é importante você manter a constância até no treinamento da tua mentalidade para pensamentos intencionais, para estar no governo, no estudo de algo, no aprofundamento de algo, na leitura da Bíblia, na leitura de algum livro interessante, num treino diário, em tomar realmente o governo da tua vida para você todos os dias. Então é um trabalho constante e isso prova que dá certo. A gente consegue enxergar que dá certo, ser constante, ter disciplina, tá? E isso vem de pensamentos intencionais que você pode estabelecer dentro de você. Quanto mais você treina seus pensamentos, quanto mais você treina seu coração, quanto mais você treina sua mente, mais você vai ficando forte para construir aquilo que precisa, tá? Então a gente tá lendo hoje de Mateus. Ai, Mateus é incrível, né, gente? Quantas coisas aqui. E é muito milagre, é muita coisa assim num capítulo só. Então a gente dividiu aqui, a gente começou quarta-feira de 9 a 13. E hoje a gente vai seguir de 9 a 14, de 14 a 38, pra gente terminar aí o capítulo 9 de Mateus. Então,
O livro de Mateus, ele está sendo relatado aí, muitas coisas incríveis, eu estou amando, e eu falo, meu Deus, quanta profundidade, eu quero aprofundar em cada pedacinho, e a gente fica assim, nessa alegria, né, de poder estar estudando ainda mais essa parte de Jesus aqui. Então eu falo o seguinte, né, então Mateus tá contando todos os milagres, todas as transições ali, agora começou os milagres de Jesus, né, então ele fala que os discípulos de João vieram perguntar para Jesus, né? Por que nós e os fariseus jejuamos com tanta frequência, mas os teus discípulos, os discípulos que caminham contigo não jejuam? E aí Jesus explicou, né? Porque os convidados do noivo, por que podem os convidados do noivo estar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Então o que Jesus estava falando? Se eu estou aqui, a minha presença ela é tão sublime, a alegria que eu carrego é irreprimível. Então a alegria de estar com Jesus era uma alegria irreprimível. Não cabia ali, não combinava ali, era inconsistente o jejum estar ali alinhado, né? Por mais que Jesus jejuava, era o momento dele, mas ele estava se referindo aos discípulos que estavam em torno dele, aprendendo e fazendo tantas coisas ali naquele momento de tanta alegria, né? Então Jesus passou mais um pouquinho, ele falou o seguinte: homem põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo rompe a roupa e faz pior do que o remendo. Ou seja, quando um homem coloca um remendo, a imagem de um remendo, né, contraindo, ele rasga a roupa. Por quê? Porque quando vai lavar aquele remendo novo, o pano ele tende a contrair, e aí começa a dar problema naquele remendo. Então, aí mais embaixo ele vem falar a mesma coisa. Ele vai falar o seguinte, bom, se a gente aprofundar nisso aqui, né, primeiro, não tem como remendar alguma coisa, né? Fala assim, não tem como remendar. Deus, ele faz novo. Deus, ele não faz remendo, tá? Primeiro, Deus, ele não faz algo, ele não faz um remendo em você, ele faz você novo. Então, a transformação, ela é possível a partir de várias questões. Eu era uma pessoa que eu não acreditava em transformação, tá? Eu falo isso com todas as letras para vocês. Por conta de toda a minha história, por conta de toda a minha infância, eu era uma pessoa que eu não acreditava em transformação. E Deus me provou que é possível, sim, haver uma transformação na vida das pessoas. Eu tenho vivenciado isso no SSS. No método SSS, quando a gente termina, eu consigo ver no olho e depois todos os resultados de pessoas que passaram por lá. Então, existe sim a transformação, tá? Mas o que Deus tá, o que me traz aqui à memória quando eu leio essa parte aqui, que nenhum homem põe remendo de pano novo em roupa velha. Então, porque o remendo rompe, a roupa faz sentir a roupa pior. E isso me faz lembrar disso, que eu entendo no meu coração que Jesus, ele não fica remendando, ele não fica botando curativo só, ele vai aonde precisa ir, na profundidade que precisa ir. E aí, um pouquinho mais embaixo, fala assim, ó, nenhum homem coloca vinho novo em odres velhos, do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem, mas se coloca vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Olha que profundo isso aqui, gente. O que isso aqui significa, tá? Que o vinho novo, ele borbulha, ele fermenta, ele cresce. O vinho novo, ele tá ali em constante... ele tá fervendo, ele tá borbulhando, ele tá se formando. E a pressão que ele traz no odre, o odre, se ele tá velho, ele tá seco, então não tem como entrar um vinho novo. O que isso para mim é muito claro? Se o meu coração, ele tá carregando um monte de coisa negativa, se o meu coração, ele tá todo sujo, mesmo que venha uma mensagem nova, mesmo que venha uma mensagem de esperança, a pessoa que tá tão negativa, ela vai olhar e vai falar assim, eu não acredito nisso, isso aí não é pra mim, isso aqui, porque tá tão ruim, porque é a crise, porque isso, porque tá aquilo, ou seja, algo bom dentro de algo que tá completamente distorcido, é muito complicado. Por isso que dentro do método SSS, a gente passa 2 dias limpando o solo, tá? 2 dias de sexta e sábado, arrancando tudo para no domingo colocar o vinho novo. Então, não tem como a gente realmente entregar Ontem eu tava falando isso com uma pessoa, a pessoa me chamou aqui
no DM aqui do Instagram e falou assim: Grace, mas eu já sou top, eu já faço um monte de coisa, já tenho um resultado incrível naquilo que eu faço, eu quero só sua mentoria mesmo. Aí eu falei: eu não pego nenhum mentorado que não passe pelo método DCSS. Isso eu tenho que responder, gente, praticamente todos os dias. As pessoas querem entrar na minha mentoria, mas não querem passar pelo método DCSS. A mentoria de business, a mentoria de meta, a gente tem, tá tudo certo, mas sempre eu aviso todo mundo: passa pelo método DCSS que você vai ver a velocidade que você vai ter em alcançar qualquer objetivo na tua vida, tá? Porque quando você desbloqueia a tua mentalidade, o resultado ele é completamente diferente. E eu tava falando isso ontem. Por quê? Porque eu treinei pessoas durante mais de 17 anos, tá? Treinando pessoas. E eu vou te falar uma coisa, eu posso dar o treinamento mais que perfeito para você. Tem aquela pessoa que vai ser constante, disciplinada, que vai fazer todos os dias, tá tudo bem. Mas é 2%. Os 98% não vai fazer com disciplina e vai chegar do outro lado. Então, é número, é estatística, tá? E aí, por que você não chega do outro lado? Por que você se sabota? Porque dentro tá cheio o odre tá velho, né? O odre tá velho, tá cheio de coisas ali dentro do teu consciente, do teu subconsciente, dentro do teu coração, que vai impedir você de ser constante, que vai impedir você de ter disciplina, de fazer aquilo que precisa ser feito. E aí, todos os dias, você vai ter que fazer aquilo com uma força, com um peso muito grande. Então, quando a gente fala, a pessoa passou ali e falou: olha, Grace, eu quero sua mentoria. Eu falo: não tem como entrar na mentoria se não passar pelo método DCSS, porque eu sei que essa pessoa vai perder dinheiro, vai investir dinheiro e ela não vai ter o resultado que ela, na profundidade que ela tem, porque a mentoria é um valor mais considerável. Então, a pessoa precisa passar pelo método DCSS para poder ter o acompanhamento que ela precisa. Então, vamos lá. Aqui fala o seguinte, um pouquinho mais embaixo, né? Falando aqui já... então, ele fala aqui do vinho novo em odres velhos, né? Por quê? Porque o odre se rompe. Então, ele não aguenta, ele não dá conta de suportar a quantidade de transformação, uma pessoa que não está vivendo tudo isso. Então, enquanto ele ainda dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante. Um certo governante ali era uma pessoa... dentro do T-Shows, eles mostram que até era um religioso, né, que chegou pedindo para Jesus ir lá e curar a filha dele, que a filha dele estava morta. Então Jesus saiu correndo para ir para lá. Quando Jesus passou ali no caminho, ele já fez 2 milagres no caminho. Olha só, o que isso já me traz também de conhecimento e profundidade. Jesus, ele saiu da onde ele estava e ele estava indo para curar a filha de Jairo, que estava falecida, estava dormindo, né? Na visão de Jesus estava dormindo, na visão das pessoas estava morta. Então, Jesus estava indo para a casa de Jairo para curar, para trazer de volta a filha que estava, na visão de Jesus, dormindo. Então, Jesus estava no caminho daquele milagre, ele fez outros 2 milagres. Então, o que eu quero te alertar em relação a isso? Quando você se coloca em ação, quando você se coloca no caminho, muitas coisas vão acontecer. Você tem a possibilidade de fazer muitas outras coisas incríveis no caminho. Não se trata só do objetivo final, mas na caminhada, quando você coloca o pé e você vai fazendo todos os dias, você vai ter nessa caminhada, nesse dia a dia, nesse desenrolar das situações, você vai atingir e conquistar e desenrolar e fazer acontecer muitas outras coisas. Se Jesus tivesse falado assim: não, traz ela aqui para mim, que eu faço o milagre, ele não teria encontrado com outras 2 pessoas para poder fazer o que precisava. Presta atenção nisso. Então, se ele tivesse ficado parado, 2 não, foi mais de 2, acho que 2 ou 3 aqui. Se ele tivesse ficado parado no caminho, olha o ensinamento. Eu falo que cada pedacinho do que a gente lê aqui, na profundidade do que a gente está lendo aqui, da história, da Bíblia inteira, cada pedacinho é um ensinamento e é uma reflexão que a gente precisa ter. Jesus, ele se pôs em ação, ele se pôs em caminho. Ele falou: não, eu vou até lá, tá? Ele podia ter falado: traga ela até mim, não tem problema. Um pai desesperado ia pegar a filha, ia dar um jeito de levar lá, não ia, gente? E vamos até combinar, ia ser bem menos trabalhoso, né? Porque Jesus ia ficar parado.
E aí ia vir até ele a menina, né? O pai ia dar um jeito de trazer, se o pai realmente quisesse a cura. E aí o que Jesus fez? Jesus falou, não, eu vou até lá. E nessa ida até lá, quem que ele encontra? Ele encontrou a mulher que já tinha 12 anos que padecia com fluxo de sangue. Só que essa mulher... Ela era uma multidão atrás de Jesus, porque ele já estava ficando conhecido pelos milagres dele. Então, tava aquela multidão, aquele alvoroço, e ela saiu para poder ter com Jesus um toque que seja para que ela fosse curada. Olha o tamanho e fé dela. A fé dela falava assim, se eu encostar pelo menos na corda, no cordão da roupa dele, eu vou ser curada. Então, ela tinha consciência, a fé dela estava tão forte, estava tão incrível, a fé dela estava tão decidida, que ela sabia, ela tinha consciência que se ela tocasse no cordão de Jesus, ela iria ser curada. E aí dentro da série The Chosen mostra isso tão lindo. Depois vocês assistem. E aí ela fala o seguinte, ó. Se eu tão somente tocar a sua veste, eu ficarei sã. Mateus conta que ela repetia isso o tempo todo. Se eu tocar a tua veste, eu ficarei sã. Olha aqui, ó. Ela dizia consigo. Se eu tocar somente a sua veste, eu ficarei sã. O que isso aqui nos mostra e nos comprova, tá? Nos comprova que a comunicação é extremamente importante. Aquela mulher naquele momento, Cristão Mateus não tinha relatado isso. Aquela mulher naquele momento, ela estava fazendo uma comunicação com ela em primeiro lugar. Ela não estava falando alto, gritando para as pessoas, ela comunicava com ela. Se eu tocar nele, se eu tocar nele, se eu tocar nele, eu ficarei sã. Se eu conseguir tocar na sua veste, eu ficarei sã. Se eu conseguir tocar na sua veste, eu ficarei sã. Ela estava obstinada com aquilo, ela estava assim, ó, treinando a mentalidade dela para executar aquele momento, para conseguir a cura dela, independente de quem passasse no caminho. Mas observa a comunicação. Então, quando a gente olha para isso aqui, ó, é muito lindo, porque a fé, ela tem duas coisas. A mulher se colocou em ação, ela foi até Jesus, independente do que as pessoas iam falar. E ela estava estimulando o que? A fé dentro dela. Talvez ela nem sabia o poder disso, assim como eu lá atrás, quando eu comecei a repetir coisas em relação a mim, eu também não tinha consciência do poder disso, tá? E essa pessoa aqui com certeza também não, mas olha o poder da comunicação, ela estava alimentando dentro dela a fé decidida dela. Então o quanto é importante você comunicar com você todos os dias. E ela falava com ela mesma, se eu conseguir tocar a veste, eu ficarei sã. Se eu conseguir tocar a veste, eu ficarei sã. E ela saiu correndo, se jogou e tocou na veste de Jesus, tá? No cordão. E quando aconteceu isso, Jesus disse, alguém me tocou. Tem alguém aqui. Ele sentiu um poder emanando dentro dele muito forte. E ele diz, tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora, a mulher que sofreu o fluxo de sangue por 12 anos foi salva, né? Então, no caminho de curar a filha de Jairo, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Chegando à casa do governante, foi ela e depois na volta foi mais 2. E aí, quando ele chegou na casa lá de Jairo, o que estava acontecendo já? Já estava tendo um velório. Aqui na Bíblia fala o seguinte, os flautistas estavam lá. Naquela época existiam os flautistas, que quando entrava no velório, quando iniciava um velório, algumas pessoas ficavam chorando e outras ficavam tocando flauta. Eram pessoas contratadas para ficar ali mesmo no velório. E quando Jesus entrou naquela casa, ele viu aquilo, ele ficou extremamente... Ele quis tirar aquelas pessoas dali. Então ele olhou e falou assim, ó, retirai-vos, pois a menina não está morta, ela só dorme. Tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês já estão celebrando a morte, antes que a morte aconteça? Sai daqui agora, vocês não precisam estar aqui, não era para ninguém estar aqui. E aí essas pessoas riram de Jesus, escarneceram dele e falaram, esse cara tá louco, a gente já viu que a menina tá morta. Como assim? Até porque era a profissão daquelas pessoas estarem ali, eles lidavam com isso muito bem. Então, mas quando as pessoas foram colocadas para fora, ele entrou e tomou pela mão a menina. Agora, antes da gente falar desse milagre aqui, observa mais uma coisa importante, tá? Para Jesus fazer o milagre, ele podia ter feito o milagre com aquelas pessoas que estavam ali acreditando ao contrário? Podia ou não? Jesus podia, ele é todo poderoso. Jesus, ele podia
simplesmente fazer o milagre com aquelas pessoas que estavam ali rindo, com aquelas pessoas que estavam ali acreditando com a fé ao contrário. Então vamos lá, Jesus ele estava ali, ele entrou dentro daquela casa para poder curar aquela menina que estava morta, à visão de todos, e na visão de Jesus estava dormindo. O que ele fez em primeiro lugar antes dele fazer o que ele precisava? Ele tirou as pessoas que não acreditavam. Ele tirou as pessoas que não estavam com a mesma frequência que ele. Ele tirou para fora aquelas pessoas que não faziam sentido estar ali. Ou seja, na tua caminhada, no teu dia a dia, muitas vezes você precisa selecionar as pessoas que você anda. Tem muita gente que você está andando, que você está decidindo escutar, que você está decidindo caminhar e que muitas vezes não está acreditando no teu projeto. E aí você não sabe porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo. Então, as pessoas que têm que estar no barco com você têm que estar na mesma frequência, têm que estar na mesma sintonia. Porque senão você vai passar, às vezes, uma vida inteira puxando e com uma carga redobrada para fazer acontecer aquilo que você precisa fazer. Então, olha só, Jesus era Deus, Deus ali, ele podia fazer qualquer coisa na frente de qualquer pessoa e ele fez vários milagres. Mas eu acredito que esse posicionamento aqui, esse apontamento aqui em Mateus é justamente para isso, para que a gente possa ter o entendimento, a clareza de que se eu quero fazer algo grande na minha vida, se eu quero fazer algo grande na minha história, se eu quero realmente impactar e fazer aquilo que eu preciso fazer dentro da minha casa, dentro da minha profissão, dentro do meu negócio, eu não posso estar caminhando com pessoas que não acreditam naquilo que eu estou fazendo. Eu não tenho como operar os milagres na minha vida todos os dias se eu tiver do meu lado uma pessoa que está olhando aquilo que você está fazendo, está falando, você está louco, isso aí não vai dar certo. Eu tenho que ter o entendimento de escolher, de selecionar as pessoas que vão fazer parte dessa trajetória, dessa caminhada, que vão fazer parte dessas conquistas que você está buscando, dessa trajetória que você está vivenciando. Então, naquele momento, Jesus disse, sai todo mundo para fora. Vocês que não estão acreditando, sai todo mundo para fora. Vocês não vão ficar aqui, vocês não vão ver, vocês não vão participar disso. Vocês estão entendendo? Olha a profundidade que a gente tem, a clareza que a gente precisa ter nessa passagem, porque a gente se atenta somente que ele foi lá e fez um milagre. Mas o que aconteceu antes é muito importante você entender. Retirai-vos. Porque a menina só está dormindo e vocês estão tendo outra linha de pensamento, vocês estão tendo outra frequência, vocês estão aqui atrapalhando, entendeu? Estão atrapalhando o ambiente, estão fazendo confusão no ambiente. Quantas pessoas no teu ambiente estão trazendo confusão e você não quer tirar essas pessoas do teu ambiente? Quantas pessoas estão te trazendo mais confusão do que ação? Quantas pessoas muitas vezes estão te trazendo mais problema do que solução? E você escolhe ficar carregando algumas pessoas na tua vida, na tua história. Tá? Então, é muito importante você entender isso, tá? E aí, as pessoas quando as pessoas foram colocadas para fora, olha só, ele esperou todo mundo sair, tá? Ele tinha pressa de fazer aquilo ali, ele tinha o tempo todo, ele era Deus, né? Mas ele esperou todo mundo sair para fora. Ou seja, essas pessoas que não acreditam, essas pessoas que não participam da mesma fé, não vão participar desse milagre. E aí ele tomou a menina pela mão e a menina se levantou. Ou seja, ele falou, levanta, você só está dormindo, acorda, desperta, desperta. E quantas pessoas aqui nessa live, ou quantas pessoas que já passaram por esse movimento de despertar, que já passou milhares de milhões de pessoas aqui, né? A gente já está aqui há mais de 2 anos, há mais de 500 lives, e a gente já chegou aí a alcançar mais de 3.000 pessoas em uma manhã. E eu falo que tudo isso por quê? Porque o movimento ele não parou. Agora, se você desistir no caminho de algo que você se propõe a fazer, as coisas não vão se concretizar, as coisas não vão chegar do outro lado. Então, quando Jesus ele executa esse milagre, ele saiu dali, como eu falei antes, ele se pôs em ação. Então, ele não foi ali só para fazer isso. Quando ele saiu em ação, coisas foram acontecendo no caminho. Então, ele curou primeiro a menina, a mulher que estava 12 anos, depois a menina, que ele estava indo para curar a menina, mas ele no caminho de quebra já curou a mulher também. E aí, partindo dali, 2 cegos começaram a caminhar atrás dele e clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando ele chegou a casa, os homens cegos se aproximaram dele. E Jesus perguntou, vocês creem que eu posso fazer isso? Por quê? Porque não se trata do poder de Deus, se trata do quanto você acredita. O poder de Deus, ele já está sobre você. O poder de Deus, o senhorio de Jesus, ele já é claro, né?
isso, mas não se trata do milagre que ele já está te propondo. Se trata de quanto você acredita nesse milagre. Então Jesus ele olha para aqueles dois cegos e fala assim: você crê de verdade que eu possa fazer isso? Você crê nisso? Por quê? Porque Jesus é óbvio que ele podia fazer. E ele podia sair simplesmente falando: acredite, acredite, acredite. Mas não se trata disso. Agora, presta atenção. Ele falou o seguinte: você crê que eu posso fazer isso? E eles falaram: sim, sim, Senhor, nós acreditamos. Então ele tocou os olhos, dizendo: conforme a vossa fé vos seja feito. Ou seja, na intensidade da sua fé vai acontecer. Na intensidade da sua fé, as coisas vão acontecer. E aí os seus olhos foram abertos. E Jesus rigorosamente lhes disse: vede, para que nenhum homem saiba disso. Mas eles saíram contando para todo mundo. Então, quando Jesus saiu da onde ele estava para ir até a cura da menina que estava morta, a filha de Jairo, ele curou mais 3 pessoas, só o que está descrito aqui. A mulher do fluxo de sangue, 2 cegos. Deixa eu ver se teve mais alguém. Ah, sim. Quando saíram aqueles 2, trouxeram um homem que estava mudo, né? Mudo porque estava com um demônio também. E aí o que aconteceu? Quando o demônio foi expulso, o mudo falou. Então foi 4 pessoas aqui no milagre por conta que Jesus saiu daquilo que ele estava, da onde ele estava, para ir curar uma menina. Dali saiu mais 4 milagres. Então perceba a profundidade disso, né? A profundidade disso. E aí começou ali uma perseguição, né? Porque os fariseus muito religiosos começaram a acusar aquilo, começaram a condenar aquilo. Como é que ele está curando pessoas? Como é que ele está expulsando demônios? Como é que ele está fazendo tantas coisas? Quem ele está achando que ele é, né? E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho, curando os enfermos e as doenças entre o povo. Ele vendo as multidões, moveu-se com compaixão por elas, porque estavam exaustas e dispersas. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeira é grande, mas poucos são os trabalhadores. Olha que profundo isso aqui, gente. A seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois o Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Olha que profundo isso, né? Jesus identificou-se como o Senhor da seara, uma vez que os textos apontavam ele como Deus. Então fala aqui de forma muito clara, né, que a colheita ela é muito grande, tem muito trabalho para ser feito, mas poucas pessoas se levantam para fazer essa colheita. Por isso que no começo, para fazer essa plantação e essa colheita, esse trabalho, né? Por isso que eu estava falando no começo que nenhum movimento caminha sozinho. Por isso que eu estava falando no começo que quando vocês encaminham uma live aqui, que vocês pegam esse aviãozinho aqui e encaminham para outras pessoas, quando vocês compartilham um conteúdo que é relevante, que vai impactar a vida de alguém, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se posicionando também diante desse mover que desse movimento que existe hoje nas redes sociais, né? Dessa frequência tão acelerada da informação. A gente pode estar levando informação que vai salvar uma vida, que vai transformar uma história, a partir de uma decisão nossa. Então, é sobre isso, né? Jesus, ele vem falar aqui. Então, o que a gente fica aqui de ensinamento de hoje? Que enquanto você não se coloca em ação, os milagres não vão acontecer, tá? Então, que fique essa clareza aí no teu coração. Enquanto você não se colocar em ação, os milagres não vão acontecer. Deus, ele já te entregou muitas coisas, mas você precisa se colocar em ação. E se a gente está aqui para aprender com Jesus, Jesus fez isso. Ele se colocou em ação e os milagres aconteceram, né? Então, que a gente possa aprender com essa mulher que acreditou tanto, que correu e se jogou e pegou na veste de Jesus e teve a sua vida curada. Então, a ação, a disciplina e a constância é o que vai trazer para você todos os dias mais força, mais ousadia, mais milagres, mais intensidade, mais transformação. Não fique perdendo seu tempo procurando onde é que está o erro, por que isso está acontecendo, onde é que está o caminho, porque uma pessoa que está em ação, ela não tem nem tempo para ficar questionando essas coisas. Ela está tão em ação que ela não está nem tendo tempo para entender. E quando você se coloca em ação, as portas começam a se abrir, as coisas começam a acontecer, os milagres começam a acontecer quando você se coloca em ação.
Agora, quando você tá parado em casa, olhando e falando, nossa, mas será que eu tô com esse problema? Nossa, será que eu tô com isso? Será que eu tô com aquilo? E aí você começa a procurar problema no teu negócio, na tua vida, na tua história. O que que acontece? Você vai encontrar problema, aquilo que você procura, você acha. Então, quando você tá tão ocupado, né, de forma organizada, que você tá tendo coisas para fazer e sendo produtivo, você não tem tempo para ficar encontrando qual é o problema, qual é a profundidade do problema que eu tenho para poder, por que as coisas não estão dando certo, porque a crise, porque o jornal, porque isso, porque aquele outro. Você tá produzindo, e aquela pessoa que não tá produzindo, tem uma historinha até, né, de uma corrida, acho que é uma corrida de sapos, não sei como é que é o negócio, mas eu lembro muito bem eu lembro do contexto da história, mas não lembro do bicho. Mas vamos falar que é um sapinho. E eu acho que é sapinho, sim. E aí essa corrida, e todo mundo começa a falar, você não vai conseguir, você não vai conseguir, você não vai conseguir. E aquele sapinho ele conseguiu, porque ele tinha alguma coisa diferente dos demais. E todo mundo tava falando que ele não ia conseguir. Ele conseguiu. E ele era simplesmente o quê? Surdo. Era um sapinho surdo. Então o que acontece? No caminho, na trajetória, você vai ter que ouvir muito mais o teu coração do que qualquer outra coisa. Quando Deus fala que já te entregou um projeto, é porque esse projeto já está pronto, tome posse disso e faça acontecer, tá bom? Qual a palavra que eu li hoje? Vamos lá, tarefa de hoje para vocês lerem, tá? Mateus 9, de 14 a 38. Mateus 9, de 14 a 38. Então, são tantos milagres feitos, tantas coisas e tantas coisas incríveis para a gente poder estudar e aprofundar, tá bom? Beijo grande no seu coração. Final de semana a gente não tem live sábado e domingo, mas segunda-feira a gente retoma. Então eu espero que esse final de semana seja incrível, que você desfrute de um final de semana abençoado. Hoje eu vou trabalhar, não vou emendar, né? Porque eu tenho muitas coisas aqui para resolver. Então hoje eu tô indo pro escritório daqui um pouquinho para trabalhar e eu quero te falar. Se for trabalhar, trabalhe na intensidade máxima. Se for desfrutar, desfrute na intensidade máxima. Faça tudo na intensidade máxima, porque vai valer a pena. E esse final de semana, bora fazer alguma coisa diferente com a tua família. Não fica só assistindo TV, deitado no celular. Isso não é desfrute, isso não guarda memórias, isso não traz emoção pra tua vida, tá? Como que seus filhos vão lembrar de você? Ai, minha mãe ficava deitada no sofá só no celular, de um lado, meu pai de outro. Não tinha nada de diferente que a gente fazia. Então, se coloque em ação, se coloque em movimento para que as memórias e as lembranças fiquem de verdade com vocês, tá bom? Beijo no coração e até segunda-feira, 6h12 da manhã. Te espero, hein?